Será que quando a gente passa por um tratamento alternativo, como Reiki, quântico, e se sente melhor, será que foi porque o tratamento é milagroso? Ou porque a gente acreditou muito naquilo? Ou será que deve ser por causa do efeito placebo? Você já ouviu falar no efeito placebo? Bom, fica aí comigo que a gente vai discutir um pouco sobre isso e eu também vou falar sobre a minha experiência com o Reiki. Roda a vinheta. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sem Rotulagem. Meu nome é Luana e muito obrigada de verdade a todos os inscritos desse canal. Já deixa o seu like se esse assunto de placebo, lei da atração, energia do sei lá o que, Reiki quântico te instiga. E aproveita e te inscreve também caso você ainda não seja um inscrito. E o que é então esse efeito placebo? Placebo é o uso de um tratamento falso. Exemplo, se uma pessoa está com dor de cabeça e recebe como tratamento uma pílula de farinha de trigo, acreditando ser um tratamento verdadeiro para dor de cabeça, o que provavelmente acontece é que ao tomar essa pílula, ela pode ter a sensação de que sua dor de cabeça está diminuindo. Mas por que será que isso acontece? E o que será que isso tem a ver com tratamentos alternativos? Isso tem muito mais a ver com o que acontece com o cérebro da pessoa do que com a pílula falsa em si. Pois sabemos que farinha de trigo não tem efeito nenhum para dor de cabeça, né? Você lembra quando eu disse no vídeo 1 dessa série que para que uma pesquisa científica seja comprovada, ela também precisa ser falseada? É aí que o placebo entra, pois sempre que um novo tratamento é estudado cientificamente, ele precisa ser comparado com um tratamento falso. Nesses experimentos, eles geralmente separam dois grupos de pessoas aleatórias. Um grupo recebe o tratamento verdadeiro e o outro recebe o placebo. E o verdadeiro tratamento só se torna eficaz quando o resultado é de longe melhor do que o placebo. O efeito placebo está relacionado à expectativa que a pessoa tem. Ou seja, se eu te desse uma pílula de farinha de trigo e te falasse que esse medicamento iria curar a tua dor de cabeça, muito provavelmente a sua expectativa seria suficiente de tal modo a te fazer acreditar que você estaria melhorando ao tomar essa pílula falsa. E quanto mais a pessoa sente uma melhora com o efeito placebo, maior é a chance desse efeito se repetir outras vezes. A expectativa vinda de um placebo influencia o nosso corpo a liberar uma série de hormônios, vindos do hipotálamo, amígdala e dentre outros aí. O nosso corpo também libera receptores que regulam a sensação de dor, como a endorfina, que é um dos tipos de opioide natural que o nosso corpo produz. O sistema imunológico também pode ser ativado. Tudo isso ajuda a produzir uma sensação de bem-estar e a pessoa tende a se sentir melhor por conta disso. E por mais que o efeito placebo pareça aí uma coisa sobrenatural e milagrosa, o fato é que esse sintoma geralmente não dura por muito tempo e o quadro de saúde da pessoa pode vir a piorar caso ela não receba um tratamento adequado. Com certeza você já deve ter recebido um placebo sem nem sequer saber que era um placebo. Quem nunca, né? Quando ficou nervoso, recebeu aquela água com açúcar, porque alguém lá te falou, toma isso daí que você vai se acalmar. Quando minhas primas soluçavam quando elas eram de colo, né? As minhas tias colocavam lá um pedaço de lã na testa, acreditando que o soluço ia passar. Não tem absolutamente nada na água com açúcar ou na lã que vai te fazer melhorar. Mas é essa expectativa que você tem que te dá uma sensação de bem-estar. Quando eu acreditava nessas coisas aí de lei da atração, eu fiz uma única sessão de Reiki com uma colega minha, pois eu queria curar os meus sintomas de ansiedade social e algumas questões aí com autoestima. E eu me simpatizava muito aí com essas coisas de tratamento alternativo e eu era uma pessoa muito supersticiosa, como a maioria dos brasileiros são. Quando essa colega veio aqui em casa, ela disse que em uma única sessão eu já conseguiria ver um bom resultado. E a minha expectativa foi lá em cima, né? Beleza, eu sentei na cadeira e aí ela começou a tocar algumas partes do meu corpo com alguma coisa lá que ela estava segurando. Eu acho que era uma pedra, mas como eu não podia abrir os olhos, eu só senti. Ela não sabia do problema que eu estava passando, mas ela tinha me garantido que o incômodo que eu estava sentindo diminuiria de 10 para um número aí bem significativo e que seria bom fazer outras sessões para ter um resultado melhor. O curioso foi que depois que a sessão terminou, ela me perguntou se eu sentia uma melhora de 10 para baixo. E como eu não tinha sentido nada de sobrenatural, eu simplesmente disse que não.
E aí ela fez mais uma vez e me perguntou de novo. Eu nem sei porquê, mas eu disse que sim. Eu não lembro de ter sentido algo super, hiper, mega sobrenatural, sensacional, mas o fato dela ficar me perguntando fez com que eu pensasse: poxa, talvez eu deva estar me sentindo bem mesmo, né? E aí passou alguns dias. E quando eu fui me encontrar com um grupo de pessoas aqui em Londres, para quem não sabe, é onde eu moro, eu lembro que eu me senti um pouco melhor. E foi aí que eu pensei: poxa, parece que o reiki tá funcionando mesmo. Mas eu também lembro que nesse mesmo encontro, eu também me senti ansiosa de novo. Eu acredito que o fato de eu ter me sentido levemente melhor foi suficiente para eu acreditar que o reiki funcionava. Eu realmente estava disposta a fazer mais sessões, mas isso acabou nem enrolando, porque a gente também nem se viu mais. Eu acredito que é isso que acontece nesses tratamentos alternativos, quando você tem um problema e passa isoladamente por alguns desses tratamentos que não tem comprovação científica nenhuma. Provavelmente você pode sentir que a sua condição está melhorando caso você passe aí por alguns desses tratamentos alternativos. Mas será que foi porque o tratamento é mesmo milagroso? Será que foi porque você acreditou muito naquilo? Eu acredito que essa melhora está ligada diretamente com esse efeito placebo, que, como eu disse no começo do vídeo, a nossa expectativa faz com que várias mudanças aconteçam no nosso corpo e cérebro, te dando uma sensação de bem-estar e te fazendo acreditar que você está melhorando. Mas isso é perigoso, pois se a pessoa está passando por um problema de saúde sério, isso pode agravar ainda mais o quadro de saúde dessa pessoa. Eu já vi um relato de uma psicóloga aqui no YouTube dizendo que ela recebia pessoas com sintomas graves de depressão e destruídas por conta dessas práticas alternativas. As pessoas dessas práticas falavam para elas que era besteira tomar remédio para depressão e que não precisava passar num profissional de saúde mental. É por isso que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade na hora de indicar um tratamento alternativo para quem está passando por um problema, ou até mesmo ter responsabilidade com a gente mesmo, né? Esses tratamentos ou sessões alternativas de reiki, quântico, lei da atração, por exemplo, não têm o poder de fazer você se conhecer de verdade. Essas práticas também não vão tratar a raiz de um problema de depressão ou de um trauma, por exemplo. Diferentemente dos psiquiatras e psicólogos que estudaram para entender a mente humana e entender também os problemas emocionais. Ao meu ver, eles são os melhores profissionais para ajudar as pessoas que passam por isso. Esse foi um exemplo bem simplificado do que é o placebo, mas se você pesquisar um pouco mais a fundo, você vai encontrar outros métodos diferentes de placebo também. Inclusive, o efeito placebo tem sido estudado já por muito tempo e nos dias de hoje tem novas pesquisas científicas surgindo para que a própria ciência se beneficie disso, desenvolvendo aí novas tecnologias que possam nos ajudar no futuro, né? Inclusive, vai ficar aqui na descrição um artigo científico que fala sobre isso e também sobre os benefícios de você ter um pensamento positivo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu like e ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreva nesse canal para a gente refletir junto. Muito obrigado por assistir o vídeo e te vejo no próximo conteúdo. Fui!